rever nossos amigos, nossos irmãos que vieram ter conosco a oportunidade de termos aqui encontro com Deus. Todos sejam atendidos pelo Santo Espírito, né? Nossas mais prementes necessidades. Fico feliz porque hoje é um dia muito especial. 13º sábado. 13º sábado sempre é uma festa na Igreja Adventista, porque as crianças participam mais, eles têm a oportunidade de colocar aqui um pouquinho de mais tempo o trabalho que é desenvolvido com as suas professoras lá nas salinhas. Parabéns ao departamento infantil, aos adolescentes que estão aqui representados, e eu estou muito feliz em poder fazer companhia a eles. Me sinto mais jovem, mais vivo, porque a vida está com eles, né? A energia, a disposição, a alegria, e isso faz com que contagie a todos nós. A igreja é mais viva, a igreja é mais vibrante quando tem um bom número de crianças, jovens, adolescentes, juvenis participando desta igreja e trazendo aqui a sua alegria de viver. Parabéns aos pais que têm trazido aqui. Nesta manhã nós queremos falar um pouquinho de uma coisa que tem me chamado muita atenção. Nós colocamos o título da nossa mensagem desta manhã, A Rota dos Altares. Eu creio que há uns 3 anos atrás nós fizemos aqui um programa aos domingos, foram 8 ou 10 domingos consecutivos, mostrando à igreja toda a rota do povo de Deus até aqui. Parece que teve um período que a história parece que é interrompida, a gente não ouve muito falar, afinal de contas, onde andava o povo de Deus? Nós tivemos então a oportunidade de estudar um pouquinho depois do dilúvio, aonde foi parar o povo de Deus, qual é a rota que esse povo fez. E hoje nós queremos fazer uma viagem ultrassônica, no tempo e no espaço. Andaremos muito tempo para resumir tudo isso em meia hora, mas nós vamos tentar. Quando foi o primeiro altar erigido aqui na terra? Adão e Eva, logo depois saíram do jardim. Deus deu esta orientação a eles. Nós vemos aqui o relato bíblico de Caim e Abel, discórdia, o que oferecer sobre o altar. E ali nós vemos então o povo de Deus andando, chegando até o dilúvio. Alguns personagens são bem conhecidos, que a Bíblia trata até o dilúvio. Começou, nós podemos até dizer assim, por onde andou o povo de Deus? Dos filhos de Adão e Eva, 7 foi o que se destacou. Depois, na continuidade, nós temos a história de Enoque. Depois temos a história de Matusalém, aliás, Matusalém antes e Enoque depois. E vemos então Adão, Noé e seus filhos. E a mensagem continua com 100. Irmãos, como é que essa mensagem de Deus foi colocada durante um tempo tão longo? Não havia escritas, não havia CDs gravados, programas gravados, mas nós podemos ver o seguinte: pela idade das pessoas, nós podemos ver que esta mensagem se perdurou de pai para filho. E os ancestrais nossos, aqueles pioneiros da mensagem, diríamos assim, logo depois de Adão, nós podemos ver que pela idade que eles tiveram, pessoalmente eles contaram a história. Por exemplo, Adão conheceu Matusalém. Matusalém morreu pouquinho antes do dilúvio. Pela idade de Adão, nós vamos ver que quando Adão morreu, Matusalém já tinha 243 anos de idade. Já tinha nascido Enoque. Enoque já havia sido trasladado ao céu, e Adão ainda estava vivo. Então nós podemos ver assim que a idade das pessoas foram muito longas, e aquela mensagem dada por Deus no início preservou-se. Para nós termos uma ideia, Adão conheceu, Matusalém conheceu Sem, filho de Adão.
aliás, filho de Noé. Noé teve quantos filhos? 3 filhos. Quais eram os nomes dos filhos? Sem, Cã, Jafé. Nós conhecendo a história, nós vemos que logo depois do dilúvio, quando Noé saiu da arca, qual foi a primeira coisa que ele fez? Um altar. Então nós podemos conhecer os nossos personagens guiando-nos pela rota dos altares. E nós então saberemos aonde andou a mensagem de Deus. Dos 3 filhos de Noé, depois do dilúvio, eles abriram, cada um para um lado. Sem permaneceu na região do Oriente Médio, aquela região ali. Jafé foi para o lado da Índia e pegou o mar Mediterrâneo, e a sua descendência loteou a Europa, juntamente ali com o Egito e toda aquela região, e subiu ao norte da Europa. Os europeus, a maioria deles são descendentes de Jafé. Cã, com a sua descendência, saiu para o lado da África, e ali ele loteou a África, mas a descendência de Cã sempre foi um pouco, como é que eu vou dizer, andarilha. E eles se misturaram com todas as outras descendências, mas uma descendência muito problemática, aonde tinha brigas, confusão, roubo, idolatria, toda sorte de malfeitores havia na descendência de Cã. Mas a palavra de Deus permaneceu com quem? Sem. E é por isso que nós conhecemos o povo semita, porque eles são descendentes de Sem. Eles ocuparam então ali a região do Oriente Médio e ficaram por ali e cresceram, onde hoje a gente conhece Irã, Iraque, aquela região toda ali do Oriente Médio. E aí diríamos assim, mas e agora, depois de Sem, qual o personagem que a Bíblia fala? Mais conhecido? Dá um salto no tempo. Quem? Abraão. E eu diria assim, mas então nesse período a mensagem se perdeu? Quem trouxe essa mensagem nesse período inteiro? Pois eu vou dizer para vocês que Sem viveu até o tempo de Abraão. Complicado, né? Parece complicado. Mas para vocês terem uma noção, entre o dilúvio e até Abraão entrar em Canaã, passaram-se 427 anos. 427 anos. Sem viveu durante 600 anos. Ele tinha 100 anos quando teve o primeiro de seus filhos. E aí viveu mais 500 anos. Então ele chegou a conhecer, inclusive, Isaac. Impressionante, não é? Aí então nós podemos ver que a mensagem de Deus sempre foi cuidada. Deus sempre providenciou para que esta mensagem pudesse ser levada até os seus filhos. E vocês têm alguma dúvida de que Sem e sua descendência erigiram altares durante esse tempo? Nenhuma. Porque todo esse conhecimento sempre foi passado de geração para geração. Eu gosto muito, inclusive, que nós vamos encontrar em Deuteronômio 6, no versículos 5 e 6, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o que mais? De todo o teu entendimento. Estas palavras, verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha só o que diz no verso 7: tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitar, ao levantar. Também atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. Esta palavra de Deus sempre foi colocada de pai para filho. E eu fico imaginando essa cena, o pai sentado, naquela época ainda que era tão difícil alguma coisa escrita, mas o pai sentado, com os seus filhos em volta, contando as histórias que ele ouviu do seu pai, transmitindo de geração para geração. E assim o povo de Deus foi preservado através
de orientação de pai para filho, de pai para filho. Isso era feito onde? Em casa, dentro dos lares, no culto doméstico. E era aí que as coisas aconteciam. Mas irmãos, nós damos então já um salto no tempo, e eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias agora em Gênesis 12. Nós vamos ver um pouquinho a respeito da história de Abraão. Eu quero me deter um pouco nesse personagem tão importante, que foi para todas as pessoas que aceitaram a Deus durante todos os tempos. E agora então nós encontramos aqui a história de Abraão. Abraão, todos nós conhecemos uma história muito bonita, uma história de fé, uma história de coragem, uma história que nos proporciona coragem para enfrentar as dificuldades da nossa vida, inspiração. Então, Gênesis 12, a partir do verso 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa linda. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus tinha profetizado ali para Abraão? Qual era a promessa? Que bênção é essa das famílias? Irmãos, aqui ele profetiza o Evangelho. Profetiza dizendo: olha, da tua descendência, da tua família vai sair o Redentor do mundo. Da descendência de Abraão veio Jesus Cristo. E consequentemente o Evangelho foi colocado ali a partir da descendência de Abraão. Porque Evangelho quer dizer o quê? Boas novas. Aí uma promessa maravilhosa. Da tua família, Abraão, do seio da tua família vai sair o Redentor do mundo. Coisa maravilhosa. Mas vamos continuar a leitura. Verso 4: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Quem são essas pessoas que foram com Abraão? Servos, empregados. Mas interessante que aqui existiam outras pessoas que foram com Abraão. E quando Abraão saiu com seu pai de Ur e se colocou em Harã, ali o seu pai faleceu. Abraão começou a contar também a outras pessoas a sua história. Começou a pregar a outras pessoas. E muitas pessoas se juntaram à caravana de Abraão, porque eles queriam sair do meio daquela terra de idólatras, daquela terra que não aceitava Deus. E eles queriam acompanhar Abraão. Eles acreditaram, eles aceitaram o Deus de Abraão. Santa influência. Santa influência. Temos nós tido esta influência com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, os nossos parentes. Temos influenciado pessoas para o bem, a ponto de dizer assim: eu quero ter o mesmo Deus que tu tens. Continuando. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam a terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E o que aconteceu ali? Ali Abraão edificou um altar. Irmãos, naquele momento era uma situação complicada para Abraão. Naquele momento era uma situação muito complicada para Abraão, porque Abraão chegou ao Vale dos Carvalhais. De um lado havia uma montanha, de outra montanha. Haviam bosques e habitavam ali um povo chamado cananeu. Mas o que estava preocupando Abraão ali era o seguinte: nestes bosques era cheio de altares pagãos que os cananeus ofereciam aos deuses pagãos, inclusive sacrifícios humanos naquela região. E quando Abraão chegou e se deparou com aquela situação, ele temeu pelo seu grupo. Ele temeu pelo seu grupo. Uma terra estranha,
homens estranhos, ímpios, perigosos, com certeza não aceitariam de bom grado a invasão da terra, e ali para Abraão temeu. E nesse momento Abraão ajoelha-se a Deus, coloca a sua situação, a sua preocupação perante Deus, e Deus dá a resposta. Vem pessoalmente, conversa com Abraão e diz a ele o quê? O que ele diz? Qual foi a promessa ali? Toda essa terra será sua. Toda essa terra será sua. E Abraão alivia seu coração, e imediatamente então ele edifica o quê? O primeiro altar. Ele faz ali daquela jornada o seu primeiro altar, e ali ele oferece um sacrifício, e ali ele oferece um sacrifício a Deus. É o sacrifício da gratidão, o sacrifício de, nesse momento, ele oferecer e saber que Deus ali estava operando. Esse era o sacrifício da rendição. Rendeu-se, abriu mão de tudo que tinha tido até o momento. Um homem rico, um homem de muitos bens, mas nesse momento aqui ele faz então o seu primeiro sacrifício. Diz assim: meu Deus, minha família que estava me desviando dos caminhos, meus amigos que estavam desviando dos caminhos do bem, me levando para o caminho do mal, a idolatria, a influência, o dinheiro, enfim, tudo aquilo que tentava me tirar dos caminhos do bem, eu agora então me rendo a Ti, Senhor, deixo tudo para trás. E assim agora ele está se rendendo a Deus. Pouco tempo Abraão ficou ali, e em seguida, depois de alguns dias parado ali, Abraão levantou o acampamento e continuou andando. E nós podemos ver aqui no verso 8: passando dali para o norte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou o quê? O segundo altar, ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Esse era o altar da dedicação. Esse altar que Abraão levantou fora da sua tenda, dizia o seguinte: agora eu estou já fora da minha terra, já abri mão de tudo aquilo que poderia me desviar do mal, e agora então eu armo esse altar, um segundo altar, que é o altar da dedicação. Agora então, meu Pai, eu dedico a Ti a minha família, eu dedico a Ti todas as coisas que temos e que somos, porque de agora em diante eu só quero andar nos Teus caminhos. E nós agora teremos então o segundo altar, colocado pelas crianças aqui, para representar nesse momento o altar da dedicação. Isso, representando aqui o altar da dedicação. Olha que bonito, cordeirinho sobre o altar, e aqui está colocado então o segundo altar. Nesta peregrinação de Abraão, ele sai para o sul e encontra grande dificuldade, porque Abraão encontra seca, uma seca terrível, a ausência de chuva total, e as plantações daqueles vales floridos e produtivos começam a secar tudo, nada mais funciona, nada mais produz. E agora Abraão então vê-se obrigado a ir para o Egito. E nós conhecemos a história de Abraão quando chegou ao Egito, casado com Sara. Sara é uma mulher muito bonita. Ele temia que ali os reis pudessem tomá-la como esposa e ele ser morto. Então ele disse que a sua esposa, na verdade, era sua irmã. Nós conhecemos a história, que não era mentira, porque era meia-irmã, mas nós conhecemos a história. Tudo aconteceu. E o rei, então, depois que Deus falou com ele, pediu que ele saísse da sua terra, para que não trouxesse
algum problema para a terra deles, porque ele sentiu que Abraão era um homem abençoado por Deus, era um homem que Deus cuidava pessoalmente. E Abraão então volta, passa por Betel, ali já havia um altar construído, ele reconstitui aquele altar, passa mais alguns dias e vai para o terceiro altar. E aí então nós vamos encontrá-lo em Gênesis 13, no verso 17 e 18. Gênesis 13, 17 e 18. Levanta-te, percorre essa terra no teu comprimento e na largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto ao Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Aqui, nesse momento, aonde ele se coloca, é naquele momento em que Abraão e Ló dividem a terra. Abraão estava em um local, nós temos agora aqui o altar de Mamre, que quer dizer o altar do Senhor, mas que no momento em que ele reconhece a dependência. Isso, aí está bonito. O terceiro altar, obrigado a participação das crianças. O terceiro altar, aqui é o altar da dependência. Por que dependência? Quando há abertura, quando há divisão do território entre Abraão e Ló, Ló escolheu as montanhas, o lugar mais íngreme, mais difícil de plantar. Foi isso? Não, pelo contrário. Ló, quando olhou para aquelas planícies produtivas, maravilhosas, e que Abraão ofereceu a ele que escolhesse primeiro a sua terra, ele preferiu aquela terra maravilhosa. As planícies que funcionavam muito bem, que tudo ali produzia, era uma maravilha aquele lugar, bonito. E então Ló foi para lá e foi habitar aonde? Onde habitou Ló? Sodoma. E ali fez sua morada, e as suas terras, as suas plantações eram as melhores que existiam. E Abraão ficou com o quê? O que sobrou para Abraão? As montanhas, os lugares mais difíceis, lugares improdutivos, lugares em que a gente olharia e disse assim, mas aqui não dá. Foi esta a parte de Abraão nesta escolha, nessa divisão. Só que, irmãos, agora então Abraão levanta um altar e diz a Deus, Senhor, agora eu dependo de quem? Eu dependo de Ti. E esse altar foi o altar da dependência. E ali Abraão habitou. E ali Abraão foi muito próspero. Ali Abraão fez amizades com outros reis daquela região. Mostrou a sua cidadania. Mostrou a sua honestidade. Em episódios interessantes de despojo de guerra e tudo mais, ele não quis ficar com nada. Ele devolveu aos seus devidos donos. Liberou o Ló de prisão. Nós podemos ver ali então Abraão trabalhando como um cidadão honesto, como um cidadão que cumpre os seus deveres, dando um exemplo fantástico aos seus descendentes. Durante muito tempo habitou ali Abraão, mas Abraão era um peregrino, ele não parava em lugar nenhum, ele queria conhecer todo o território que Deus tinha dado. E nós vamos encontrar então o quarto altar, lá em Gênesis 22. Gênesis 22, verso 9 a 12. Gênesis 22, do verso 9 a 12. E esse altar é aquele que mais me emociona e o que eu mais penso. E se fosse eu? Gênesis 22, 9 a 12. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele despôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Irmãos, quarto altar. Aqui está. O quarto altar. Imaginem, irmãos,
o que representou esse altar na vida de Abraão. Abraão, toma teu filho, o único filho, aquele que eu te dei, aquele que é a herança, toma teu filho e oferece sobre um altar. Eu gosto de ler Patriarcas e Profetas, quando descreve Abraão preparando-se para este sacrifício. Levanta de madrugada, olha para a esposa dormindo, precisaria falar com ela, precisaria desabafar, porque aquilo estava corroendo por dentro, estava doendo de uma forma insuportável. Oferecer meu filho sobre o altar, como ele diria para a mãe? E se não dissesse ao voltar, o que diria? Que drama. Mas ele não contou. Ele tinha consciência que se falasse para a mãe, o seu amor de mãe não seria suficiente para entregar, não, impediria que entregasse o seu filho em sacrifício. Seria cruel demais. E agora vai chamar seu filho. Olha, seu filho, já é um varão, dormindo, um sono tranquilo, olha para a sua face e sabe o que precisa ser feito. Dói. Mas ele acorda seu filho durante 3 dias, caminhando, silêncio profundo, esmagador, terrível. Isaac sabia que alguma coisa estranha estava acontecendo. Subiram a montanha. Chegando próximo, mandou que os seus empregados ficassem ali. Tomou a lenha, colocou sobre os ombros de Isaac. Ele carregava o fogo. E os dois subiram o Monte Moriá. Edificaram ali o altar. E Isaac faz uma pergunta terrível. Meu pai, está o fogo, está a lenha, mas o cordeiro onde está? E a resposta foi difícil. E ele disse: olha, Deus providenciará para si o sacrifício. Não teve coragem ainda de revelar toda a realidade do que estava para acontecer. Ao colocar a lenha e estar pronto para o sacrifício, eu imagino Abraão pegando as mãos de Isaac e olhando em seus olhos, desvendo a ele todo o plano que Deus tinha pedido para ele fazer. Imagina, irmãos, o que é isso para um pai? Abraça seu filho, um abraço forte, e ele, como um jovem forte, poderia muito bem ter enfrentado seu pai, poderia ter dito: meu pai está louco, Deus nunca pediria uma coisa dessa, não pode ser, sacrifícios humanos não fazem parte da nossa religião. Meu pai enlouqueceu, eu não posso conviver com a loucura de meu pai. Por que Isaac aceitou? A gente fala muito em Abraão, mas e Isaac? Isaac só aceitou, meu querido irmão, porque Isaac tinha Deus. Isaac sabia que seu pai era um homem temente a Deus, e que jamais faria uma insanidade dessa, se não fosse um pedido de Deus. E naquele momento Isaac se sentiu honrado em fazer parte do sacrifício. E ele mesmo levou as mãos ao pai, para que o seu pai amarrasse ali as cordas e colocasse sobre a lenha. Dura coisa dos budistas.
E então Abraão, com seu coração partido, mas numa entrega total a Deus, total, pegou o cutelo, levantou e estava pronto para desferir aquele golpe mortal que seu filho. Antes de levantar o cutelo e chegar no final, Deus não interviu, para que provasse ali a sua fé, não para Deus, Deus sabia, mas provasse para ele mesmo o quanto ele tinha dedicado sua vida a Deus, o quanto ele tinha ensinado o seu filho para andar nos caminhos que ele deveria andar. E quando nós olhamos então para esta rota dos altares, nós vemos aí a história de Abraão, uma história de fé, de coragem, de momentos de vacilo, mas de regeneração. E foi um homem exemplar, para que nós nos inspirasse a ter uma vida de coragem absoluta. Irmãos, o que representava isso? O que representava para Abraão? Irmãos, é muito fácil a gente dizer assim: eu dou minha vida pelo meu filho. Quanto Abraão talvez pensasse: Senhor, sou eu o velho, coloque a mim sobre a lenha e faz com que Isaque me ofereça em sacrifício. De muito bom grado ele teria feito isso. E cada um aqui que é pai e mãe sabe disso, que de muito bom grado você daria a sua vida pelo seu filho, no lugar dele. Mas, meu querido irmão, eu vou te dizer uma coisa: morrer pelo seu filho é fácil, viver por ele que é mais difícil. E eu vou explicar. Quando os altares, quando Cristo foi colocado sobre o altar, ali houve uma substituição. Aqueles altares não mais necessitariam os cordeirinhos para serem sacrificados aqui, muito menos gente. Isso nunca foi plano de Deus, nunca foi, nunca será. Nosso altar de sacrifício é de outra forma, não com a nossa vida. Mas então, depois que Cristo morreu, esse altar aqui foi abolido, porque o altar verdadeiro passou a ser o altar de Cristo. Agora eu pergunto para vocês: aonde foi parar o altar depois que Cristo morreu na cruz? O que ele representa hoje para a igreja cristã? Já pensaram nisso? Aonde são feitos sacrifícios em família? Dentro de casa, representado pelo culto familiar. O sacrifício da manhã e o sacrifício da noite representam o nosso culto matutino e o culto vespertino. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês: dentro da sua casa tem um altar? Esse altar está sendo utilizado de forma adequada? Meu querido irmão, tudo isso que eu apresentei para vocês até agora foi para te dizer o seguinte: o altar que era feito no Velho Testamento passou para dentro dos lares cristãos, e se lá não tem um altar, Deus não pode habitar ali. Está sendo Deus colocado dentro da sua casa com os seus devidos altares? Meu querido irmão, e agora eu quero ficar um pouquinho mais prático na nossa mensagem desta manhã. Os seus filhos dependem do altar de sacrifício dentro da sua casa para se tornar um bom cristão. Os seus filhos dependem da salvação no altar de sacrifício dentro de casa. Meu querido irmão, não adianta chorar depois quando ver filhos nas drogas, desviados do caminho do Senhor, não tendo prazer na participação, não tendo uma vida adequada dentro da nossa casa, se nós não implantarmos dentro de casa o altar de sacrifício. Mas infelizmente o que mais tem se visto é que o altar de sacrifício dentro das casas é a televisão. Coitada da TV, a gente fala tão mal dela, né? Mas ela não merece pena não. A televisão tem educado muitos filhos. As horas nobres de dentro de casa têm sido desperdiçadas com programas que não honram a Deus e têm levado os nossos filhos à perdição. Eu tenho dito isso, meus irmãos, muitas vezes. Os nossos filhos têm sido educados pela televisão.
podemos esperar de uma geração que tem uma babá desse nível, em que prega prostituição, homossexualismo, traição, valores baixos de moral, e tem levado famílias inteiras à derrota? Muitos altares têm sido erigidos. Irmãos, por exemplo, quando Noé saiu da arca, fez o seu altar com a sua família, mas seus filhos foram cada um para um lado. E é interessante porque Sem continuou erigindo o altar ao Senhor, mas Jafé e Cã não fizeram isso. E da descendência dele saiu um sujeito chamado Nimrod. Nimrod foi um dos intelectuadores da construção de Babel. E os altares que eles faziam eram altares a deuses pagãos. E inclusive, num entendimento maior, nós podemos entender que a Babel era propriamente um altar dedicado aos deuses pagãos, fugindo de Deus. Na nossa casa, nós podemos fazer altares que edificam o nome de Deus, ou altares que desviam o nome de Deus. E tem feito na sua casa? A liçãozinha das crianças tem sido adquirida. Comprei a lição, agora está tudo bem. Só a lição não faz nada sozinha. A liçãozinha tem sido estudada com as crianças. Irmãos, são preciosas joias que Deus colocou na sua mão para serem levadas à salvação. Os filhos que Deus te deu não te pertencem, foram confiados a você para educá-los para a vida eterna. Quanto material a igreja tem disponibilizado para que os irmãos tivessem condições de fazer um culto agradável ao Senhor dentro de casa. Meu irmão, minha irmã, se isso não acontece na tua casa, não espere salvação nem para vocês. É duro isso. É duro. Quer te salvar? Faça comunhão com Deus. Quer salvar seus filhos? Inclua-os na comunhão. Irmãos, olhem para esses rostinhos lindos dessas crianças e imaginem o seguinte: meu Deus me deu esta criança para que eu o leve ao seu reino. Como é que eu posso olhar para uma criança e imaginar assim: essa criança vai se perder e a culpa é minha? Já pensaram nisso, irmãos? Na nossa casa precisa um altar estar erigido, precisa ter um altar utilizado para que possa nos dar o rumo, a rota da salvação. Muitos materiais têm sido colocados, a igreja tem trabalhado muito, e eu tenho aqui alguns exemplos para os adultos. Meditação matinal da irmã White, mensagens fantásticas, maravilhosas para o culto dos adultos, para o culto das crianças, vamos dizer, dos adolescentes, dos juvenis. Quem já leu essa aqui? Parabéns, irmã Miriam. Irmão Ricardo também. Que bom. Irmãos, meditação juvenil fantástica, colocada de autoria do pastor Odailson Fonseca, um homem de Deus que tem uma criatividade tremenda. Cada dia, são 365 dias, um dia, a cada dia uma meditação. Esta meditação é incrível, ela faz a volta ao mundo em 365 dias. Cada local do dia, cada dia é num local diferente, uma história que ele coloca fantástica, curiosidades pelo mundo, bem própria para os juvenis, para os jovens, e coloca aqueles locais fantásticos e faz uma aplicação espiritual no final. A gente viaja nessa meditação, viaja. Quem não tem o livro, baixe na internet, todos os dias ele coloca na internet. Quem tem o Facebook, eu tenho me dado vamos dizer assim, propósito, todos os dias compartilhar essa meditação. A lição da escola sabatina, as outras meditações, meditação da mulher, enfim,
Quem é meu amigo no Facebook, eu acho que já viu. Todos os dias eu estou colocando lá. Irmãos, se tem tempo de olhar o Facebook, tem tempo para ler a meditação. Faça de uma coisa que pode ser uma desgraça, uma bênção. E ainda a vantagem da internet é que ele coloca a foto desses lugares. A gente fica deslumbrado, fica com água na boca, fica pensando, como eu queria ir lá. E aí, finalzinho, ele faz a aplicação espiritual para nos elevar a uma viagem muito mais importante, uma viagem muito mais interessante, que é a viagem que um dia vai nos levar para o céu. Irmãos, vocês têm pensado nisso? Está pensando na sua família? Pais, vocês são sacerdotes do lar. Responsabilidade. Mães, a vocês cabe, quando o pai falha, assumir o seu lugar. Tem muitas mães que não tem nem seu esposo cristão, que precisa tomar essa responsabilidade. Que o nosso lar possa ser um templo, que ali o altar seja erigido, e tenhamos então ali momentos de confraternização junto com a nossa família na palavra de Deus. Às vezes o pai sai muito cedo do trabalho, a mãe fica em casa e os filhos levantam um pouco mais tarde. Faça o culto, você, mãe, com seus filhos. Eu lembro, tem coisas que a gente lembra de criança. Eu lembro um episódio assim, entre tantas coisas. Um dia eu, atrasado para sair para a escola, sentado, fazendo meu lanche para sair para a escola, e a mãe ao lado lendo. E não dava tempo de eu parar para ouvir, mas não podia sair sem a palavra de Deus. E a mãe então estava lendo, enquanto eu fazia meu lanche, e aí oramos no final para que eu fosse para a escola. Gratas lembranças, gratas recordações. Inculca isso nos seus filhos. Deem a eles motivos e alegria para servir o Senhor. Quer ver seu filho no céu? Quer mesmo? Quem gostaria de ver seus filhos no céu? Tem certeza disso? Agora eu gostaria de ver aqueles que gostariam de tomar um propósito, de fazer com que o culto doméstico seja uma realidade, porque muitos já têm, eu sei. Esses também eu gostaria de ver as mãos, daqueles que querem fazer um pacto com Deus, para que se até agora fizemos, que continuemos. Mas para quem ainda não faz, para que erija seu altar enquanto é tempo, irmãos. Quem gostaria de fazer um propósito com Deus, de fazer da sua casa um altar de sacrifício a Deus? Com certeza, irmãos, não gostaria de ver mãos aqui só por ver, mas eu gostaria que você fizesse um pacto com Deus, para que a sua casa seja ali uma bênção. Deus abençoe a cada um. Meu querido irmão, não adianta comprar a lição das crianças e deixar para lá. Se não tiver um motivo espiritual para isso, eu vou te dizer um motivo que não deve. Porque as crianças, quando chegam aqui, as professoras sabem muito bem quem tem lição e quem não estuda. E fica feio. Fica feio. Pensou? Meu filho vai lá na escolinha, não sabe nem o versinho, não sabe do assunto da lição. Coisa feia. Mas isso não é o que deve te motivar, não. Não é o que deve te motivar. O que deve te motivar é ver essas crianças lindas no reino de Deus. Amém. Que Deus possa salvar a todos nós. Amém. Que o nosso lar passe a ser uma casa de bênção, e que ali Deus habite e leve seus filhos para o céu juntamente com você. Que Deus te abençoe a todos nós.